Era tarde. Minha cabeça presenciava uma pandemia de desejos conflitantes. Um surto de pensamentos desordenados. Era a segunda vez que eu fazia uma terapia por videoconferência. Meu terapeuta tinha pedido no encontro passado para que eu começasse a sessão do dia refletindo sobre o que fiz durante a quarentena, para possivelmente esboçar alguma conclusão. Refleti. E esbocei alguma conclusão. Estava no meu quarto, tentando resistir às amarras do tédio oriundas do isolamento social, e reparei que tinham ratos na minha varanda. Em um primeiro momento fiquei amedrontado, porque eram ratazanas enormes. Foi aí que decidi passar as horas da minha quarentena em um experimento social e rascunhei uma humilde percepção. Passei a dar comida, água em abundância para os ratos, eles foram se reproduzindo. Dei entretenimento, um verdadeiro pão e circo. Foram se reproduzindo. Dei proteção, segurança, deixei eles longe de qualquer predador. Foram se reproduzindo. Criei na varanda um paraíso, condições perfeitas para se viver. Era o paraíso dos ratos. Depois de alguns dias, os ratos maiores e mais autoritários começaram a monopolizar comida, água e espaço. Passaram a oprimir os menores. Controlavam até qual podia ou não circular pela varanda livremente. Eles começaram a brigar por comida, não pela falta dela, mas pela sua má distribuição interna. Foram criadas hierarquias. Os ratos claros, por nada, passaram a não mais se misturar com os ratos de outras cores. Depois de um tempo, minha varanda virou cenário de ganância, briga, disputa, fome e uma desigualdade absurda. Eles começaram a se ferir por espaço, se violentar sexualmente, se matar e até canibalismo eu presenciei. Os ratos que nasciam nesse ambiente caótico mantinham esse costume. Houve um declínio brusco da população. O lugar ideal foi extinto. Lembro do momento em que acordei e percebi o último sobrevivente solitário. Presenciei o último dos ratos angustiados, sozinho, morrer com uma espécie de depressão sozinho, dentro do ex-paraíso dos ratos. Até o paraíso sucumbe, até a utopia desbota. Chegará um momento em que o existencialismo será testemunha do fim do existir. Chegará um dia em que alguém se tornará o último de nós, encarará esse ciclo sozinho, angustiado, com uma espécie de depressão sozinho, dentro do ex-paraíso dos humanos. O que acontece depois do nada? O que vem após a ausência de existência? Será que seremos atos destinados ao vazio? À solidão? Passei longos dias remoendo minhas frustrações e projetando questões que me cortavam a carne. Os longos dias desaguavam em longas noites e encurtavam meu fôlego. Me senti fadado ao trágico, amparado pelo complexo dos personagens das tragédias gregas, que apenas existe na certeza de que o trágico, um dia, virá a seu encontro. O ponto final do Paraíso dos Ratos, mesmo na perfeição, delimitou o fim com uma única palavra: extinção. Parece que o mal-estar é a última fase da existência. Nessa quarentena cheguei à humilde conclusão que o destino será o nada. Um vazio, faminto, nos engolindo.
estamos fadados à extinção. Por mais forte que a gente seja, por mais resolvido que a gente esteja, eles voltam. Os fantasmas do passado voltam e tendem a repetir os mesmos sentimentos. Aqueles sentimentos que te apertavam. E não é pro bom sentido. São aqueles sentimentos que você não gostaria de sentir novamente, que te marcaram de uma forma inevitável, que te deixam fragilizado da forma mais frágil da palavra, que te deixam mole, que te deixam sem reação, que te deixam oco, que te deixam pensativo. Eles voltam, mascarados de outras formas, outros tipos, outras palavras, outras pessoas, mas voltam. Tendem a ir, mas com a promessa de voltar no futuro próximo. E quando vão, tudo volta ao normal. E eles ficam sumidos, até que num sopro, eles voltam. Voltam para te amedrontar. Hoje, eu não posso abrir a porta. Sei que o recomendado é que eu me levante, saia do quarto e execute funções cotidianas básicas. Meu corpo pede por cuidados. Qualquer pessoa diria para eu tomar um banho, escovar os dentes, pentear os cabelos, mas o simples para mim demanda muito esforço. Hoje eu não posso abrir a porta. O básico se torna inalcançável. O mundo fora do meu quarto me engole e me faz me sentir menor. Eu tenho medo. Medo de tudo que posso encontrar por detrás da porta. Na medida que o medo me preenche, ele tira tudo que tenho, me esvazia, me leva o fôlego. Me sinto incapaz de levantar hoje. Só por hoje eu não posso abrir a porta. O medo me faz pensar que é melhor ficar aqui, vivendo a lei do menor esforço, vivendo com pouco e me contentando com quase nada. Ontem, a depressão era do tamanho do buraco da fechadura. Hoje ela é a porta inteira e eu me sinto trancado por dentro. Amanhã será um outro dia, mas por hora. Só sei que hoje eu não posso abrir a porta. Ser feliz é algo momentâneo. O oposto de depressão não é felicidade. É vitalidade. Ficar no quarto é o suficiente para não pensar. E o principal é não entender o que eles dizem. Nunca entender o que eles dizem. Não entender para não pensar. Esse é o objetivo dos meus dias. Não pensar. Nunca. E assim vou criando um mundo que só eu posso pertencer. Eu crio um mundo para fugir de mim. Essa era a minha nova realidade. Eu, meu notebook e os diálogos em japonês que, felizmente, não compreendia. Eu precisava me resguardar. A simples presença de alguém entrando no meu quarto, no meu mundo, tem tempo limitado. Se extrapola, perco a capacidade de fingir e entro num estado de irritação com indiferença que... Há um ano eu não consigo dormir ao lado de ninguém. A única companhia que suporta da tarja preta, o simples fato de ter alguém do meu lado me assombra de maneira em que, mesmo que eu tomasse uma extra dose, a minha cabeça não relaxa e de repente vozes ficam irritantes, mas num grau que seria melhor ser surda ou simplesmente não existir mais. E essa é a pior parte. Essa sempre é a pior parte. Ikigai. Não faço ideia do que significa. No meu
pior momento, eu escrevi uma carta, uma espécie de testamento, com as senhas das minhas redes sociais. Me angustiava saber que depois de morta, alguém escreveria a despedida que não me deu em vida. Pessoas que nunca se importaram por meio das palavras isentariam sua parcela de culpa. A finitude me bate à porta como o adiantamento do seu decreto. Era o fim, me cobrando um desfecho. E o fim tem pressa. Há 10 meses comecei meu tratamento com um psiquiatra. Até que de repente chegou a fase que cheguei a duvidar do tratamento. Às vezes pensava assim, essa porra não adianta de nada, não vou mais tomar remédio nenhum, sabe? Mas depois de uns dias, percebi que a linha que desenhava a morte ganhava traços mais fortes. Demorei para descobrir que a minha tristeza era doença. Precisei me enxergar doente, para não me ver morto. Fui diagnosticado com depressão associada a síndrome do pânico e toque. Se me perguntaram onde dói, tudo. Meu estado terminal psicológico tomou conta de mim. Eu continuo sem ter ideia do que significa, mas é melhor assim, não entender. Não entender para não sofrer. O meu maior sonho, passar para uma universidade pública. Eu passei. Estava me formando quando tudo desmoronou. Eu estudava na universidade com o maior índice de suicídios acadêmicos no país. O meu sonho agora era meu pior pesadelo. Passei 3 períodos sem pisar ali. E em menos de 2 anos presenciei 5 suicídios, 5 vidas destruídas, 5 corpos irreconhecíveis e em meio ao sangue, ossos e órgãos esmagados pelo impacto. 5 almas aliviadas. Eu não voltei. Não por falta de vontade, mas por medo de ser a próxima a me jogar do último andar. Não sei se por medo ou coragem. Quando assisti os filmes em japonês, me confrontava com um mundo que não me causava dor. Afinal, as palavras não me afetavam. O sentido das frases não chegava até mim. Senti que pela primeira vez as palavras não eram minhas inimigas. Não mais me cortavam a carne, nem me cuspiam a face. O sem sentido confortava e acalentava. Era a anestesia da ausência de realidade. Era eu, tentando viver na medida em que me afastava da minha vida. Descobri na falta de compreensão um remédio para a minha tristeza. Ikigai. Essa palavra me soa familiar. Eu decidi buscar sua tradução e percebi que ela não pode ser resumida em uma palavra apenas. Não. O ideograma tem um significado complexo. E seu sentido só existe na cultura japonesa. Só. Ikigai significa razão de viver. O motivo pelo qual acordamos todos os dias. É o que nos faz levantar da cama. O propósito. Me esforcei para lembrar alguns porquês que sondavam minha vida. Motivações que ancoravam minha existência. Meu viver tinha deixado de ser sujeito. Não sabia conjugar o verbo ser, fazer ou existir. E a minha busca, o meu Ikigai, havia se perdido. Vai chegar o momento em que você não pode mais cavar o seu poço. O próximo passo é a morte. Encontrei motivos, criei motivos para não voltar ao fundo. E descobri 3 porquês de não desistir. 1. Tudo passa. Se você desistir da próxima fase, você morre. A próxima fase pode te fazer feliz. Muito feliz. E eu passei de fase. Eu cresci, sou forte, maduro, seguro. 3. A sua dor acaba no momento em que você inicia do outro. Não abandone quem jamais te abandonou. Pela primeira vez, meus 2 mundos, o real e o paralelo, encontravam uma brecha de interlocução. Ouvi dizer que as palavras ajudam a cicatrizar.
A psicanálise é um mecanismo de bem dizer. Sabe, dizer o que está preso no inconsciente é uma forma de afastar o mal. Pude dizer por meio de Ikigai tudo que havia esquecido. Tudo que em português eu não conseguia verbalizar. Logo eu, que rejeitava palavras, que construía um mundo no qual não entendia o idioma para suportar a realidade. Achei logo em uma palavra, a chave. Por hoje, e só por hoje, eu posso abrir a porta. Ikigai. Esse som chegou como acalento. Me recordou os motivos pelos quais valiam a pena levantar da cama todos os dias, que valiam a pena presenciar o sol me saudando todas as manhãs, e hoje sinto que posso abrir a porta. Ikigai me lembrou que a dor é mais mortal que eu e a lucidez me cobre como um manto. O destino sussurra. Há possibilidades. Ikigai me lembrou a coragem diária do sol dissipando a noite, e pela primeira vez senti saudade. Saudade de mim e de tudo que deixei de ser. Eu repetia como um mantra. Ikigai. 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 Misturo-me a você como expressão fidedigna de seus medos, fracassos e da genuína escuridão do espírito. Assimilar o mal como externo é desconhecer a maquinaria orgânica humana. O mal brota da carne. Afinal, você é herdeiro do pecado e filho do pai da mentira. O diabólico não está unicamente atrelado ao outro. É também sua cria e fruto. A interioridade do mal é um constituinte humano. É sua boca que profere mentira, sua mão que protagoniza o furto, seu dedo que aperta o gatilho, seu membro que viola a criança, sua palavra que viabiliza a ofensa, sua simulação que evoca hipocrisia e seu fluido que consuma o adultério. Você me renega, mas age em meu nome, em uma fidelidade discipular. Reconheço meu cheiro em seu lado profano. Meu abrigo é sua leviandade, meu palco é seu cotidiano, pois sua sombra também assume a forma maligna. Ditadores são devotos e somente se ajoelham perante a reza. Tem como plano de governo o céu às avessas. Fecham teatros, embargam pautas, censuram temáticas, caminhando na direção contrária ao paraíso. O céu engloba a liberdade individual e pluralidade. O que lhe oferece é o inferno, a casa nefasta do impedimento e da censura. Subirei aos céus, pisarei nas estrelas do Santíssimo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Tudo isso lhe darei, se prostrado me adorar, pois assim como eu, é discípulo da inveja, patrono das paixões inferiores e pensamentos sórdidos. Sou genitor das farsas e rei dos disfarces. O maior anjo exilado do céu, sou tua imagem e semelhança. O que está acontecendo? Não fechamos os olhos. Nosso mundo já quase não tinha cor. E esse cinza do vírus está apagando o resto que tinha. Hoje, são incontáveis dias de quarentena. Eu já nem sei mais o que será daqui pra frente. Vivíamos em um mundo distante. Mesmo tão perto, olhávamos para as pessoas, mas não vimos nada. Estávamos no modo automático. Todos automatizados, robóticos. Tudo era tão frio, mesmo no verão.
O cubo de gelo nunca fez tanto sentido. No lugar do coração. E de repente, uma pandemia muda completamente o nosso dia. O cuidado não é pessoal, e sim unilateral. Parece um recado de Deus, obrigando a todos a cuidar dos seus. Isolada na minha quarentena, comecei a caminhar dentro de mim. Desci ladeira, subi morros, passei por janelas e abri portas, montanhas de histórias, florestas de sentimentos, olhei gavetas e as fechei. Fiquei lá, vagando, no escuro, isolada. Tive uma sensação. Comecei a correr. Eu corri. E parei. Fechei os olhos. Caí. Entrei no inferno. O meu inferno, meus medos, minhas inseguranças, minhas injustiças, minhas mentiras, minhas maldades, meus erros e até vocês, meus acertos. Vi uma roupa suja de sangue. Eu não pude entender o que era. Seria a roupa de um herói? Um herói? Sim, os heróis são criminosos. E não há herói cuja roupa não seja suja de sangue. E o sangue é a única coisa do mundo que não pode passar desapercebida. É a coisa mais visível do mundo. Enquanto houver vida, enquanto restar uma bruma de fogo incendiando a terra, vão ficar ainda as roupas sujas de sangue dos heróis. A roupa era minha. O antigo eu. Um eu que se foi. Um eu que partiu. Que foi embora. Que eu matei. Matei a sangue frio. Era bonzinho demais. Só era maltratado. Metralhado. Feito idiota. Foi numa bela manhã de domingo antes que eu pudesse acordar. Peguei as minhas duas mãos. As coloquei delicadamente sobre seu lindo pescocinho e antes que ele pudesse abrir os olhos, eu os fechei para sempre. Um novo eu abriu o olho, onde viu que o mundo não é apenas cor-de-rosa ou colorido. Viu o mundo com a paleta cinza. Cinza como azul do mar. Cinza como a fumaça do cigarro após uma tragada. O cinza foi a nova cor. O cinza foi o novo colorido. E os dias cinzas regeram a vida a partir de lá. E combinou com o cinza dos outros, com o cinza do João, do Marcos, com o cinza da Maria e o cinza do Marcelo. Oi, tudo bom? Bem, e você? Ele nem parou para ouvir a resposta. As pessoas não se importam. As pessoas não querem saber. Não querem saber se você realmente está bem, se você está com algum problema, se você precisa desabafar. Não querem. Automáticos, automatizados. Esse é o moto automático e robotizado. 1, 2, 3. Ninguém se importa com vocês. 4, 5, 6. Eles são execráveis. 7, 15, 20. Você podia ser um bom ouvinte. 28, 29, 50. Aguenta. 80, 90, 1.249.000. Há milhões de casos no Brasil. Um vírus já estava por aqui, antes mesmo do corona. Aqui as máscaras são outras e não evitam a doença, mas fazem parte dela. São elas que os tornam falsos, dissimulados, como os outros. Lavam as mãos diante das injustiças, mas com as mesmas mãos tapam as bocas para não falarem as verdades. E os olhos para não verem o que é de bom no outro. O álcool não é em gel. Ele é sorvido pelas bocas, embriagando corações, adoecendo corpos,
almas. Esse vírus não paralisou a economia, mas os sentimentos bons. Ele tem cura. Mas ninguém quer se medicar, afinal, quem pega o vírus não se apega a ninguém, nem a nada. E percebe tarde demais que ele também mata, mesmo em silêncio. Mas muitas vezes tenta se tratar. Depois é tarde demais. Mas ganhamos uma chance quase única, que acontece de tempo em tempo. Ganhamos a oportunidade de olhar para dentro de si e ver tudo. Isolados, distanciados. Ficamos em casa, ficando em casa. Ficamos em casa. Ficando em casa, leu, ouviu, descansou, fez exercícios, fez arte, jogou, aprendeu novas maneiras de ser, parou. Ouviu mais profundamente. Alguém meditou, alguém errou, alguém dançou, alguém conheceu sua sombra, alguém foi ver o seu vídeo na web, alguém está assistindo você nesse momento. Isso. E as pessoas começaram a pensar de forma diferente. É tempo de renascimento. A poesia nisso. A poesia nisso. Evoluir dói, contudo restaura. Mais amor, mais morte, mais dor, mais frio. O silêncio é tão estranho. Tudo permanece vazio. A terra também começou a curar. Arrancaram as suas árvores, vomitaram os seus mares. A natureza não fala, ela grita. Os animais não conseguiam mais amamentar de seu seio. O leite virou pedra. A aqueceram ao extremo tanto que ficou impossível respirar. E eu trancado, confinado, não somente no meu quarto, mas no meu interior, tanto no inferno quanto no céu. E lá não vi nada, mas gostei. Eu sempre pensei que a melhor maneira de viver tranquilo seria sendo tão transparente quanto um pedaço de vidro, como um camaleão em cima da pedra, passar através das paredes, não tem cor nem cheiro. Que os olhares das pessoas te atravessassem e vissem as pessoas atrás de você, como se você não estivesse lá. Não. Espera! A mesma peça de roupa que encontrei na outra parte estava lá, só que limpa. A minha blusa limpa era eu, limpa. O bondoso, o coração mole, o que fez tudo pelo bem do outro, o que faz todos os favores que lhe pedem, o que passa horas fazendo trabalhos que deveria ser dos outros, o que cede seu prato de comida para que o outro tenha o que comer, que também não estava lá. Estava invisível. E olha, é uma tarefa árdua e complicada ser invisível. Mas ainda restavam resquícios. Como deixá-lo à mostra? A junção é essencial. A fusão. É certo ser de todo mal e errado bom? Ou é errado ser de todo mal e certo o bom? As frases e as fases se misturam. Excesso de vitamina C causa cálculo renal e a falta dela prejudica a formação dos glóbulos brancos. O branco. O preto, a paleta de cor cinza, substantivo feminino, o tempo consumado, as horas passadas, aquilo que evoca tristeza, desolação, sentimento de lembrança, de saudade daquilo que passou, cinzento, permanência espiritual dos mortos, memória póstuma, vestígios do que foi destruído, resíduo remanescente de substâncias submetidas à combustão. Fogo, inferno. Vermelho, cor, substantivo feminino, propriedade de uma radiação eletromagnética, com comprimento e onda pertencente ao espectro visível,
capaz de produzir no olho uma sensação característica. Vitalidade de linguagem, realce, colorido, modo de ser, natureza, caráter. Ganhamos a oportunidade de deixar tudo mais colorido.